Boa noite, gente. Eu sou Ira Denis, né? Dou uma boa noite, né? Uma paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que servem o Senhor. Eu quero contar minha história, um pouco da minha história para vocês, né? Que a minha história do meu esposo hoje, do meu casamento, já sou casada há 34 anos, né? Digo casada porque eu vivi 10 anos com ele. Depois nos casamos e mesmo 10 anos que eu vivi com ele, eu me sinto como se fosse casada, porque tinha um respeito, né? Tinha uma concordância, então eu me sentia como se já fosse casada, mas legalizado, tudo se resume em 34 anos. Tenho um casamento, tenho um filho nesse casamento, que já tem 30, acho que o Patrick tem 33 anos, e tem o meu filho mais velho, que foi de outro relacionamento, que eu fiquei viúva muito jovem. E, e eu vou contar um pouco desse meu relacionamento, que eu era viúva, né, do outro, e eu precisei de um lugar para morar. Eu morava no quintal dos meus ex-sogros, eu precisei de um lugar para morar. E esse meu marido, eu estava namorando ele de pouco, assim, devia ter uns 2 meses, né? Aí ele falou pra mim assim, eu falei pra ele assim, contei minha história pra ele do que eu tava passando. Aí ele virou pra mim, aí eu falei pra ele, ele falou pra mim assim, ó, passou uma semana, 15 dias depois que a gente sentamos e conversamos, mas a gente já tava já uns 2 meses namorando. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu tô arrumando um serviço. Porque ele trabalhava nessa época, ele sempre trabalhou por conta própria, né? Trabalhava brutal, em roça, em aração de terras. E nessa época ele falou, eu estou arrumando um serviço de carteira assinada num sítio. Você quer ir comigo? E eu namorava ele de pouco, mas eu precisava. E naquela época eu vi que eu aceitei isso por uma necessidade. Hoje eu vejo isso diferente, né? E ele falou assim, mas eu falei pra ele assim, você tem algum sentimento por mim, pra você me chamar pra morar com você? Ele, não. E você? Eu falei, também não. Ele falou assim, então vamos morar, né, juntos, mas um vai respeitar o outro, mas quando o sentimento nascer, a gente vai um falar pro outro. Assim foi. Fomos morar junto, né? Ele nunca sonhou ter família, ele fala pra mim que ele nunca pensou de ter família, de ter filho, né? E com alguns meses, assim, uns 3 ou 4 meses a gente morando junto, eu engravidei do meu segundo filho. Engravidei do meu segundo filho e, e ele falou assim, meu Deus, eu nunca nem pensei de ter filho. Sendo que nesse meio tempo, quando eu engravidei do meu segundo filho, já tinha um, já tinha um amor, já tinha um amor entre eu e ele. E todo o tempo que a gente às vezes estava conversando, deitado, ou a gente estava os dois juntos conversando, e perguntava pelo meu sentimento por ele, como eu também às vezes perguntava a ele. Aí ele falava para mim assim, você tá gostando de mim? Você tem algum sentimento? E quando o sentimento nasceu, fomos verdadeiro. A verdade, gente, a verdade é tudo. A verdade no relacionamento, sem mentira, sem falsidade, é tudo. Ele perguntou, você sente alguma coisa por mim? E quando o amor chegou, eu falei, sinto sim. E ele também, a mesma coisa para mim. E nesse meio, eu fiquei grávida do meu segundo filho, como eu estava falando. E meu filho nasceu, ele nunca sonhou de ser pai. Ele ficou muito feliz, né? Que ele teve um filho. Inclusive, ele e o filho hoje são muito colados, são muito ligados um ao outro. E eu fiquei feliz também, né? Porque foi mais um filho que o Senhor me deu,
E filho, nas nossas vidas, eles são bênção. É presente de Deus, né? E ele... Vimos, aí passou um tempo, eu grávida, a gente morava num sítio, era muito distante da cidade. Essa gravidez desse meu segundo filho com ele já foi uma gravidez bem complicada. Foi uma gravidez que eu fiquei bastante com problemas de enfermidade, de doença, e bem complicada. Já era uma gravidez que eu tive que ter muito cuidado. Eu tive que vir embora, tivemos que vir embora daquele sítio, vir morar na cidade, vim pra cá, pra Cachoeira. Por quê? Porque aqui tinha recurso e lá não tinha, ficava longe de tudo. E nesse meio tempo que a gente veio embora para Cachoeiras, para mim me tratar também, porque eu peguei muita doença durante a gravidez desse meu filho. Aí meu filho nasceu justamente aqui, onde eu resido hoje, só que na outra casa que eu estava morando. Meu filho nasceu aqui, né? Meu filho nasceu, hoje meu filho já tem 30, eu acho que meu filho tem hoje 33 anos de idade. Eu faço a confusão entre ele e o mais velho. E meu filho hoje é casado, tem a sua família, né? E hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu aceitei Jesus, meu filho mais novo aceitou Jesus comigo, foi para a igreja comigo. Eu ganhei meu esposo para Jesus porque ele não queria, ele falava que não queria ser crente, e ele aceitou Jesus, hoje serve ao Senhor, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho mãe, eu não tenho pai, minha mãe era mãe solteira, eu morava no estado da Bahia, no interior da Bahia, num lugar que chamava São João do Paraíso. Quando a minha mãe faleceu, minha mãe me deixou com 14 anos, mandou a família, os parentes que ela tinha lá, pedir, mandar na época era telegrama, meu tio que morava aqui em Cachoeira de Macacu, para me buscar, que era o irmão dela, para mim terminar de me criar se algo acontecesse com ela. E ela veio a óbito, assim foi feito. Meu tio me empanhou, né? E me acabou de me criar. E meu pai, que eu sei do meu pai morava em Itabunas, Bahia, foi lá que eu nasci. Eu sei que o nome dele era, minha mãe dizia que o nome dele era Gilberto Mendes de Souza. Nunca tive notícia, tinha uma vontade muito grande de conhecê-la, de abraçar. Eu já passei muitos momentos difíceis por eu não ter um pai, né? Eu tinha vontade de conhecer, mas nunca tive essa oportunidade. Já fiz vídeo, já botei na internet a procura dele, mas nunca tive notícia nem resultado. Mas eu estou aqui levando, né, a minha vida, sou casada, graças a Deus bem casada, meu esposo é um amor de pessoa, já somos casados já há 34 anos. Sou uma pessoa feliz, bem resolvida, bem feliz, né? Sou mãe, sou esposa, sou vó, né? E eu sou feliz, porque eu não tinha uma família, porque minha mãe me deixou sozinha. E hoje eu tenho uma família, que eu tenho meu esposo, tenho os meus filhos, tenho os meus netos, tenho minhas noras, né? E eu sou muito feliz. E para ser mais feliz ainda, como eu sou, eu tenho Jesus, que eu sou uma serva do Senhor, né? E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu ganhei meu esposo para Jesus, praticamente ganhei os meus filhos para Jesus, que primeiramente fui eu para Jesus aqui na minha casa, e ganhei minha família. E eu sou uma pessoa muito feliz, sabe? Hoje, nosso casamento foi lindo demais na casa do Senhor, na igreja, casamos no civil religioso na igreja, né? E temos nossos netos, que nós amamos muito, né? Eu tenho 3 netos e um do coração, que é o Mateus, né? Tenho 3 netos de sangue
e um do coração, que é o Mateus, que eu tenho um carinho por ele muito grande, como se ele fosse meu neto de sangue também, né? E eu agradeço a Deus por tudo. Eu senti de gravar esse vídeo e postar para vocês saberem um pouquinho da minha história, sabe? E porque tem tantas pessoas que, né, que às vezes desistem de viver, desistem de ser feliz por tão pouca coisa. E eu tive um sofrimento tão grande na minha infância, desde a infância, né? Porque eu já fui uma pessoa que eu tinha vontade de ter um pai, de conhecer um pai, não tive. E eu me senti infeliz por isso. Mas depois Jesus entrou na minha vida, me deu uma família. Me deu uma família, que eu não só tenho só a minha família carnal, que é meu esposo, meus filhos, meu neto e minha nora. Eu tenho também uma família espiritual, que é minha igreja, meu pastor, meus irmãos em Cristo, Jesus, né? São também a minha família. E aqui já contei um pouco da minha história para vocês. A história é bem maior, mas esse foi um pedaço da minha história que eu senti de contar para vocês, né? Eu tenho um filho mais velho também, que meu filho também é uma benção. Filho que eu amo muito, né? Mora lá em São Paulo. E tem meu filho Patrick também, que é uma benção na minha vida. Todos os dois meus filhos são bênçãos. Foi uma das melhores coisas que Deus me deu, foram os meus filhos. E desde já, né, eu venho agradecer todos que viram esse vídeo. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero lhe dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Aqueles que servem o Senhor, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Deixe seu like, toque o sininho das notificações, comente, tá? Para o nosso canal ter um melhor desempenho. E desde já eu agradeço a todos vocês que viram esse vídeo comigo. Fica com Deus.